Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Tatiane Meinhardt e eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou dedicar esse vídeo para muitas pessoas que, diante de uma pessoa tóxica, abusadora, manipuladora, agressiva, e essa pessoa fica então bloqueada e não consegue se fazer respeitar. Eu sei muito bem que pode ser difícil e complicado a nível psicológico o fato de pôr limites com pessoas assim. E até mesmo sair de uma relação tóxica. Muitas vezes os familiares dizendo para se separar, os seus amigos dizendo pegue suas coisas e saia daí, ou saia desse trabalho, você vai arrumar outro trabalho melhor. Mas nem sempre é fácil de fazer isso, apesar da situação parecer insustentável. Muitas vezes isso acontece por conta dos afetos, os afetos que existem com a pessoa, os vínculos que foram criados, isso quando é uma dinâmica íntima, de um relacionamento íntimo. Porque muitas vezes existem filhos, existem negócios, e também pode ainda agravar tudo isso quando existe a dependência emocional. E quando está relacionada a um trabalho, muitas vezes as questões financeiras também falam mais alto. Com relação à dependência emocional, entendam que essa foi sendo gestada aos poucos. Isso não é de um dia para o outro. Ela foi gestada no seu relacionamento, seja com um amigo, seja no relacionamento íntimo, seja no trabalho, e esse vínculo faz a saída ser mais difícil. Nesse momento, então, se vive um paradoxo. Se continuo com essa pessoa, minha vida será horrível. Porém, se me separo dessa pessoa, a minha vida será horrível. Se continuo nesse trabalho, vai ser horrível. Eu não tenho certezas, mas se eu sair desse trabalho, eu não tenho dinheiro. Então, veja como ficamos fixados nesse contexto de saída única, aparentemente amarrados em um ciclo de eterna impotência. E nesse vídeo, eu gostaria de ajudar você com algumas ferramentas para que você possa aprender a encontrar o vosso lugar diante de alguém com condutas imaturas, condutas tóxicas, disfuncionais, para colocar essa pessoa no lugar dela, ou inclusive para que você possa tomar uma decisão de se afastar desta pessoa ou deste ambiente. E a primeira dica que eu gostaria de dar é a seguinte: você não pode esperar que uma pessoa tóxica, diante do seu limite, que ela o aceite bem, que ela o aceite de maneira saudável, pois isso é impossível. Ela vai contestar, ela vai te culpar, ela vai usar o seu limite para o seu próprio interesse, vai instrumentalizar o teu limite. Por exemplo, se a pessoa faz tempo que deseja separar de você, queres te descartar, então ela pode usar esse limite que você acabou de dar como uma desculpa para culpar-te desta separação, para culpar-te do descarte. Vai utilizar esse limite como uma oportunidade para poder fazer o que realmente queria fazer com você desde algum tempo, mas sem assumir a responsabilidade. Eu particularmente, eu não gosto muito desta palavra descarte, mas ela acontece em relacionamentos com pessoas tóxicas. Com pessoas que não têm esse comportamento e são mais maduras, o relacionamento consegue ter um fechamento. Mas as pessoas imaturas, tóxicas, narcisistas patológicos ou que apresentam algum transtorno, elas não conseguem fazer isso de maneira saudável. Então, nesse contexto, a palavra descarte, ela é adequada. Então, essas pessoas fazem que
toda a culpa de tudo que está acontecendo, volte para você. Não, então elas são oportunistas e se aproveitam desse momento que você se atreveu a colocar um limite. Outro exemplo, pode acontecer também que depois que você interponha um limite com respeito, você foi lá na sua psicóloga, você fez a sua terapia, você falou com um amigo, uma amiga, e você quer colocar então esse limite de maneira afetiva, responsável, e essa outra pessoa inverte o jogo. Diz que você só se importa com você, que você fala por você, que você não se interessa por essa relação, que você está criando confusão. Veja como você não está bem. Você vem dizendo essas coisas, tava tudo bem e agora você quer complicar? Você precisa de ajuda, você tá ficando louca, você tá ficando louco. E a partir desse lugar de superioridade moral e de arrogância, essas pessoas podem justificar a si mesmos toda sorte de punições posteriores. Essas punições, é claro, vão levar sempre a vantagens para a própria pessoa. Mas o que está acontecendo na realidade é que os limites que você interpôs agora acertam em cheio o frágil ego, o falso self dessa pessoa. E se essa pessoa for imatura ou se for um narcisista patológico, entendam que todos nós temos como estrutura do nosso eu, o narcisismo. Todo mundo tem. Mas quando ele é patológico, estamos falando aqui de narcisismo patológico, né? Então, quando for realmente uma pessoa que apresenta o narcisismo patológico, ela vai projetar absolutamente tudo em você. Ela vai projetar e vai forçar o ambiente para que você se identifique com essas projeções e acabe assumindo toda a parte que ela rejeita em si mesma. São pessoas que podem provocar enfado, podem criar um ambiente de discussão, de confusão que não se leve a nada. E se você não colocar os limites, tudo poderá piorar. Então, para justificar futuras ações, como por exemplo, você acabou de dar o limite e essa pessoa estava com uma intenção de ir a uma festa, de sair, de viajar, de fazer qualquer coisa e ela não tinha uma saída ainda, uma carta na manga. Por exemplo, ela queria ir numa festa e esta noite, graças a essa discussão que veio a partir desse limite, essa pessoa tem a desculpa perfeita para sair de casa. Porque no fundo, as pessoas tóxicas apresentam comportamentos covardes. Apesar de apresentarem esse comportamento, de parecerem seguras de si mesmo, tudo está no nível superficial. Elas também não falam as coisas abertamente, elas não te dizem as coisas na sua cara. Outra coisa que tem muito em comum nesses perfis de pessoas que estão do lado mais insano da personalidade, e gravem o que eu estou dizendo, independente de terem o transtorno da personalidade narcisista. Existem pessoas que têm uma personalidade sombria e não apresentam um transtorno algum, né? Sejam elas narcisistas ou não, patológicas, narcisistas patológicas ou não. Essas pessoas apresentam essa característica, elas não assumem a sua responsabilidade nunca. Nunca irão respeitar o limite da outra pessoa. Por isso, meus queridos e minhas queridas que me acompanham até aqui, não levem em consideração o que elas estão falando e elas também não vão levar em consideração a sua posição. Elas não vão pensar em ti, até mesmo porque elas têm falta de empatia ou empatia altamente prejudicada. Não espere que essa pessoa se coloque no seu lugar, porque isso não vai acontecer.
pode receber, então, a partir disso, um ataque passivo-agressivo, ou eles podem ser agressivos de maneira direta. Irão culpabilizar, ou também podem dar um ghost, que é o chá de sumiço, eles somem, param de falar, ou podem, então, construir situações para te incomodar, para que a partir disso você passe a duvidar, né? E começar a dar voltas mentais, tentando resolver essa questão para que traga a harmonia no ambiente novamente. Esse é o primeiro ponto a se considerar, ok? Somente pessoas saudáveis respeitam os limites dos outros. Se esses limites estão postos com responsabilidade afetiva, empatia e de um lugar saudável. Sabe por quê? Porque existem muitas formas de colocarmos limites. E muitas vezes a gente não coloca os nossos limites de maneira saudável, mas sim de maneira tóxica. E é isso que você tem que se dar conta. Colocar um limite de maneira saudável e respeitosa, somente alguém que já se conhece consegue fazer isso. Segundo ponto, preste atenção no seu corpo. Essa é uma dica fundamental. Por quê? Porque ele vai te enviar mensagens muito claras a partir de sua própria linguagem, evidentemente. É necessário aprender a ouvi-lo, porque por norma geral não falham quase nunca. E o que é lamentável, curiosamente, é que é o último a quem damos ouvidos, as nossas sensações. Já a mente, muito pelo contrário, ela nos engana facilmente, porque te dirás que você pode suportar tudo e que és forte. Você pode dar um jeito. Contudo, não podemos aguentar tudo na realidade. O corpo sabe o que pode e o que não pode tolerar. Por isso é preciso estar em conexão com essas sensações. A mente acaba dizendo como você pode se defender diante dos múltiplos ataques de desprezo que vais recebendo ao longo da semana vindo dessa pessoa tóxica. Porém, normalmente, a forma que a mente tem de se defender é a partir do mental, naturalmente. Isso tudo está associado a dinâmicas inconscientes que foram se replicando e se repetindo ao longo da tua vida toda, desde que era criança. Então você vai se defender de maneira inconsciente a partir das tuas defesas primitivas ou das tuas defesas disfuncionais que um dia funcionaram e agora não funcionam mais. Por isso que você precisa procurar ajuda para entender quais são as suas dinâmicas e dentro desse conhecimento mudar o comportamento a partir da mudança do ambiente, a partir da mudança de atitude, mas primeiro reconhecendo quais são as defesas que você está aplicando e que não são mais úteis. E claro, essas defesas, como eu já falei, são inconscientes. Por isso que você precisa de uma ajuda de alguém externo para conseguir isso. Essas dinâmicas, muitas delas, seguramente já não são funcionais. E ao cair nisso, não iremos nos defender dessa pessoa, mas muito pelo contrário, acabamos por perpetuar o desamparo aprendido, por perpetuar o sentimento de vergonha, de culpa ou então aquele sentimento de fracasso, a frustração que reforça a nossa posição de impotência, de não conseguir chegar no objetivo. Por isso, eu te animo que te distancie em algum momento do terreno mental para sentir, baixar, aterrissar no seu corpo, para ouvir o que ele está querendo dizer, o que esse corpo está querendo dizer em relação a determinada situação ou a determinada pessoa. Fique em contato com o seu corpo por um tempo e sinta-o. Identifica a partir desse lugar de conexão com você mesmo.
e também se pergunte. Se você, quando você estiver conectado, se pergunte se você está feliz nessa situação, ou se isso está te chateando, está te incomodando. Se você sente harmonia nesse ambiente, ou se sente triste com essa pessoa dentro desse contexto. Porque no fundo de ti, você já sabe, só te falta um pouquinho, parar um pouquinho para sentir. Quando chegas em casa ou quando você vai para o trabalho, como está o teu corpo? Você está tenso, relaxado? Já começa a se sentir angustiado? Como que está a sua relação com a comida nesse contexto, nesse ambiente? Será que você não está comendo demais? Será que você não está se alimentando bem? Dormes bem à noite nesse contexto, dessa situação com essa pessoa, nesse ambiente? Vives tranquilo ou vives angustiado? Está ficando mais doente do que o normal? Te sentes cansado, sem energia? Como está o teu nível de reclamações e irritabilidade em geral? Os sinais da mente, meus queridos, são complicados para poder identificar, porque as outras pessoas que estão ao nosso redor vão identificar sinais. Nós não, porque a nossa mente não consegue enxergar isso. Nós simplesmente estamos nos defendendo. Então, como eu falei, os sinais da mente são complicados para poder identificar. Somos muito experientes, muito mesmo, na arte de nos auto-enganar. Por quê? Porque a gente quer fugir do sofrimento. Portanto, para colocar uma pessoa tóxica no seu lugar, meus queridos, há de se aterrissar no corpo antes e encontrar-se aí, onde possa finalmente encontrar força para tomar as decisões de compromisso consigo mesmo, com seu bem-estar, decisões que evidentemente tomarás usando a razão, porém apoiado nas sensações do seu corpo, sustentando então mente e corpo e quiçá o espírito. E encontramos, pois, mais solidez e uma estrutura muito mais honesta e clara com quem somos e o que nós precisamos de fato. A terceira dica é: tenha em mente que para uma pessoa tóxica estar no seu lugar é necessário aprender a observar. Observar e escutar. Escute a narrativa da pessoa que você tem à sua frente. Por quê? Porque não é de qualquer maneira que nós temos que tomar a distância emocional. Nós temos que tomar distância e observar. E começar a escutar a partir de um lugar de distanciamento. Recue um pouco. Tenha espaço para observar, espaço emocional, para observar tudo o que está passando com relação a outra pessoa e também ao seu discurso. Não reaja, não diga nada, só observa como acabam se metendo na própria trama, como vão justificando suas próprias ações e como desejam confundir, acabam por confundir a si mesmo e confundir você. E acabam julgando as tuas condutas e as tuas decisões como erradas. Observa como utilizam o vitimismo para sair ilesos contra os ataques contra ti. Os ataques que eles fazem contra ti. Como que usam o silêncio e o desprezo nesse momento? Observe. Você vai ouvir também o seu próprio diálogo interno e eu gostaria que você também observasse esse diálogo interno. Se você aí que está me assistindo agora, passa a justificar tudo que está entrando pelo teu ouvido pouco a pouco. Pobrezinho,
eu também tenho que pegar leve, essa pessoa deve estar chateada, isso é normal. Tem uma vida muito complicada, tem muitas responsabilidades, coitadinho, está passando por um mau momento, né? Está passando por um processo, está passando por uma dificuldade, por isso que essa pessoa não me escuta, por isso que essa pessoa está mais preocupada com isso. Deixa eu falar uma coisa para você, se esse comportamento se repete dentro da sua relação, um aviso desde já, saia daí, saia e a partir dessa distância emocional, saia emocionalmente dessa situação. Passe a se questionar. Questiona se tudo isso que está acontecendo na vida da pessoa justifica o fato dessa pessoa te tratar dessa maneira. Porque já é grandinho ou grandinha para assumir a própria gestão emocional. Porque a maioria das pessoas, meus queridos, pelo que eu tenho trabalhado, estudado, a maioria das pessoas tiveram infâncias difíceis, em medidas subjetivas, e nem por isso elas saem espalhando esta confusão e se defendendo de maneira patológica para garantir que a narrativa própria seja validada. Toma consciência de que esta pessoa, em realidade, ela está construindo um ambiente. Ela está construindo uma história, essa história dela ao redor de você, para que você entre neste mito, no mito de uma pessoa vazia por suas circunstâncias e que acredita que por conta do seu falso self idealizado pode se comportar dessa maneira. Mas essa pessoa não tem esse direito. E assim, quando você muda essa narrativa de contos de fadas por uma outra que seguramente pode te oferecer uma visão muito mais realista do que está passando e que essa pessoa, na realidade, está se movendo dentro desta relação desde o puro egocentrismo. E nessa história que esta pessoa está escrevendo, quem sabe você descubra que o que sai ganhando sempre não eres tu, mas sim o outro. E o que sai perdendo sempre nessa história eres tu. Porque você perde dinheiro, perde amizade, perde saúde, oportunidades, a esperança de viver, a alegria de viver. Pois o que que você quer que eu te diga, meu querido e minha querida que está me assistindo? Quem sabe essa é a hora de mudar de livro? Quem sabe essa é a hora de ir para onde você possa escrever a própria história a partir dos teus desejos, das tuas necessidades? Entende, então, que a tua narrativa, ela não pode se converter na narrativa do outro, porque aí deixas de ser o protagonista da tua própria vida. Tenha isso bem claro. Eu te asseguro que será muito mais fácil pôr o outro no seu lugar. E você não vai precisar fazer absolutamente nada, porque você só precisa se colocar no teu lugar para que isso aconteça. Vamos para a quarta e última dica. O amor, ele é subjetivo. O afeto, o carinho e o vínculo, ele é subjetivo, fruto de projeções mentais, na maioria das vezes. Com as pessoas saudáveis, essas projeções vão se ajustando bastante à realidade e podem coincidir com o que projetamos, com o que estamos recebendo do outro. E o subjetivo vai se observando desde os atos. Porém, quando há manipulação emocional com pessoas tóxicas, aí tudo parte de uma fantasia, de um delírio compartilhado. O amor que você projetou no outro pode não coincidir com o amor que o outro está lhe dando na realidade.
o afeto, a segurança, o apoio, quem sabe não é real. O que eu estou sentindo, quem sabe, é somente um reflexo do amor que eu estou enviando ao outro, fruto dessa história que eu acreditei. Então, muito além de tomar as palavras do outro ou as promessas dessa pessoa, observa os atos dessa pessoa, porque os atos falam por si mesmo. E ao romper com essa ilusão, é sempre mais fácil de colocar limites e nos fazermos respeitar. Portanto, é muito mais fácil assim pôr o outro no seu lugar. Por quê? Porque você já saiu desse lugar de encantamento, dessa confusão que estavas vivendo. E agora, aquilo que você pensava que era afeto, quem sabe tome outro nome. Quem sabe agora você possa chamar de controle. Aquilo que você achava que era proteção, pode entender como possessividade. E aquilo que você acreditava que era um vínculo afetivo, agora pode perceber que era dependência emocional. Porque reconhecer que estamos sobrecarregados é o primeiro passo para nos permitir a começar a sair da sobrecarga. Se necessitas complementar esse vídeo com mais técnicas, eu convido você a marcar a sua mentoria. Se você quer ir além, fazer o programa de 8 semanas, que é exclusivo comigo, é individual. Todo o meu trabalho se dá de maneira individual. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu espero, com essas dicas, ter ajudado vocês, meus queridos, e espero encontrar vocês na próxima. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.